sobre sexting. Bom, sexting, sabe o que é? Provavelmente já sabe, já ouviu falar e sabe dos perigos que isso pode trazer à vida dos mais jovens. É a troca, vamos falar da troca de mensagens íntimas, com texto, muitas vezes acompanhada de imagens, que está a conquistar toda a gente, todas as idades. É uma forma usada para seduzir e alimentar algumas relações. No entanto, há perigos inerentes à troca, sobretudo, de imagens que ficam para sempre no cibermundo. Exatamente. Por isso mesmo está cá connosco a sexóloga Teresa Leonardo para falarmos sobre este tema. Um grande aplauso e bem-vinda agora a nós. Obrigada, Teresa. Doutora Teresa, muito boa tarde. Sim. Explicando o beabá aos nossos telespectadores mais excluídos destas tecnologias, o que é o sexting? São trocas de mensagem. Aliás, o primeiro SMS fez agora 20 anos e, portanto, hoje é uma forma de comunicarmos, não é? De estarmos com o mundo e estarmos, mesmo entre nós, usar o Wi-Fi, a internet e, portanto, as mensagens começaram facilmente e tomaram terreno e nos últimos anos todos nós sabemos que os nossos telemóveis são mais câmaras de filmar e de fotografar do que propriamente para fazer chamadas. Portanto, juntando as duas coisas, sexo, contextos, surgiu a palavra sexting. Que são trocas de mensagens, não é? Entre pessoas com o intuito de aumentar o desejo e de fazer o outro pensar em... É namorar por mensagens. É um flerte, faz parte do flerte, é um flerte. E, portanto, o sexting é a troca de mensagens... Flerte em português, não sei, sedução, engate, brincadeira, mas também pode jogo. Sim, nós começámos por falar num sentido com uma conotação negativa, mas também é muito importante, porque não deixa de ser um jogo de erotismo. Claro, porque estamos a falar de pessoas adultas, não é? Vamos começar por aqui e depois já vamos aos mais jovens. E é muito interessante também de alguma maneira, não é? Claro. Porque se nós percebermos, e há pessoas que através da palavra são muito mais são muito mais facilmente cativadas para a sedução do que propriamente através de outro tipo de coisas, sim, não é? É um ótimo processo de sedução. É porque estamos a falar da comunicação, que não deixa de ser um jogo de palavras, que é muito importante na sedução. Aliás, nós estamos numa sociedade que banalizou o sexo e, portanto, ao banalizar o sexo, perdemos a erotismo. O que é que o sexting ou a troca de mensagens de algum cariz sexual, mas sempre com sexo implícito e não explícito? Se for explícito é pornografia. Portanto, aqui são algumas brincadeiras que as pessoas trocam. Agora tem que saber se já se conhecem ou se estão a conhecer. Se estão em sites, ou se é entre casais, se é entre namorados, não é? E depois também tem a ver com as idades, como estava a falar. É óbvio que os jovens têm as hormonas muito mais acesas. É óbvio que nós fomos feitos para procriar de uma forma muito cedo, tipo 18 anos, 14 anos numa mulher, e cada vez isso acontece mais tarde, porque vivemos muito mais anos. Então, o trabalhar as emoções e o lidar com as emoções, claro que o escrever fica escrito, fica definitivo. E para uma mulher pode ser muito mais preocupante do que para um homem, porque a mulher acredita muito mais nas palavras e é muito mais seduzida pelas palavras do que um homem. Eu acho que a questão de o não esquecimento do mundo digital é que me assusta, porque nós vamos beber uns copos e dizemos uns disparates, não ficam registados. Certo. Quem se lembrar, lembrar-se-á. Quem não se lembrar, ficou esquecido. No mundo digital as coisas estão lá para sempre. E esse caráter definitivo é que me assusta nestas relações. Mas é a mim, não tem razão, é tem razão. Tem que se ter algum cuidado e depois aqui também depende do tipo de relação, não é? Claro. Lá está, porque há pessoas que podem fazer isso só para estimular o desejo e não estamos a partir do princípio que vai acontecer alguma coisa depois. Bem pelo contrário, isso já é outro nível, outro jogo, pode ou não. Estamos a partir do princípio que as pessoas estão-se a seduzir, a aumentar a sua imaginação e a fantasia que se tem perdido de uma forma implícita, com mensagens de sedução, mas que devem ser, lá está, subtis, usa-se muito a palavra, é muito importante a palavra, e aqui as imagens são imagens, por exemplo, de uma lingerie, de um ombro, sim, de um tornozelo. Não é? Há imagens, não estamos a falar de pornografia, portanto estamos a falar de troca de mensagens com o intuito de aumentar o desejo. Ou Zé aperta o bem, o laço bem apertado, ou o José fica-te bem. Isto é sexting. Todo nudo um laço, já é outra coisa. Isso já é na sua cabeça. Na minha, ou um laço mais abaixo. Na minha, ai, credo.
Ui, que lindo! Então agora vamos falar um bocadinho sobre aquilo que temos vindo a conversar acerca do nosso programa, por exemplo, no que diz respeito aos mais jovens. Já não falando de crianças autênticas que têm acesso a telemóveis, e não estou sequer aqui a criticar, porque os meus filhos ainda não chegaram a essa idade, quando lá chegar, se calhar, que remédio tenho eu se não fazer o mesmo? Os pais acabam também por ceder e dar... Há miúdos muito jovens cada vez mais e estão com telemóveis. Um passo à frente é começarem a namorar, não é? Um passo à frente é começarem a trocar mensagens. Quais são os verdadeiros perigos que devem ter sido tidos em conta ou devem ser tidos em conta, não por eles que provavelmente até estão em casa porque são férias da Páscoa, mas não estou a ligar nenhuma que estamos a dizer porque são adolescentes e, portanto, tudo o que nós dizemos não tem sentido nenhum. Já sabemos que é assim. Mas os pais e os avós podem estar a ouvir-nos, devem estar atentos aqui. E às vezes na minha consulta, eu sou médica, sou psiquiatra e os jovens acabam por contar isto, ou seja, é fácil terem acesso à rede Wi-Fi e muitas vezes, mesmo noutros sítios, eles têm acesso a outros conteúdos que os pais pensam e hoje é realmente impossível proibir ou restringir esse acesso e têm que ter cuidado o quê? Têm que ter cuidado com os desconhecidos ou com as desconhecidas que conhecem, nomeadamente em jogos, em sites, muitas vezes com a exposição do nome verdadeiro, e com a cara, por exemplo, quando se mostra uma parte do corpo, se isso acontecer, não deve estar a cara lá, mas também muito cuidado porque podem ser denunciados pelo nome verdadeiro que está lá. Portanto, doutora, há muita gente aí também no engano. Portanto, nós estamos aqui a comunicar para muita gente. E o politicamente correto é tramado, mas eu arriscar-me a dizer, eu acho que as crianças ou as pessoas não devem trocar fotografias de cariz sexual num telefone, porque o telefone pode ser perdido. Eu também acho que não. Portanto, acho que não é muito inteligente fazê-lo. Mas eu também acho que não, embora existem sites, aplicações em que o que eu estou a dizer, caso o façam... Onde eu não gostava de ver um filho meu ou uma filha minha, não é? Sim, não o façam. Claro. E, portanto, se fizerem, serão coisas onde não mostram... Não se identifica a pessoa. Não se identifica nem a pessoa... ou que não mostrem os órgãos sexuais, portanto, o erotismo não tem a ver com o facto de ser explícito, claro. Até porque aí se perde o desejo e a vontade. Agora, como estávamos a falar, é normal que aos 18 ou aos 15 anos as hormonas estejam muito aceleradas e, portanto, é tudo muito rápido, até porque os jovens funcionam um bocado como tribo e têm uma linguagem especial. Exatamente. Usam siglas especiais. Isso é grave. Que nós, ou seja, temos que ler, perceber, existem emojis especiais, eles sabem muito mais. Eu sei porque ouço-os na consulta. E o que é que eles dizem? Normalmente quando vão à sua consulta... Uma berinjela significa não sei o quê, exatamente. E outras siglas sabem tudo muito mais. Uma berinjela? Muda rapidamente. Sim, usam como pênis, um pêssego significa o rabo, usam símbolos para tudo, que nos ultrapassa. Uma berinjela significa o quê? É um pênis, acho que é um pênis, sim, é um pênis. E um pêssego é um rabo? Exatamente. É um rabo, sim. E a fofinha é o quê? Não faço ideia, não tens a olhar para mim, doutora, que eu fofinha vejo pouco. Mas também... Tenho pouco acesso às fofinhas. Não, mas eles têm... E isto funciona, esta linguagem muda muito rapidamente. E está a falar de emojis aí, emojis, forma como... Emojis, como comunicam. Aliás, uma mulher não é tão seduzida por isso. Uma mulher é mais seduzida pela linguagem escrita. Um homem é mais por imagens. Pelas frutas. Os jovens funcionam muito por códigos. Havia um anúncio antigamente com um slogan muito conhecido que era a diferença está na fruta, não é? Sim. Mas aí estamos a falar de homens e mulheres, não é? Provavelmente também, não é? Estará. Naturalmente. E depois doutora, no suco e na consistência e tantas coisas. Sim. Como é que se aborda com algum grau de humor e de saúde, porque também falamos de saúde. É fundamental. Estas temáticas com os jovens, quando existem os Tinders, existem redes sociais de engate, que é assim que as coisas se devem chamar, pelo próprio nome, como é que estas questões da sexualidade e da privacidade são abordadas? Eu calculo que ainda estamos a descobrir até uma ética e uma educação para estas novas tecnologias, não é? Tem que ter muito cuidado com as expectativas. Sobretudo as raparigas, criam expectativas muito mais elevadas do que os rapazes. E é óbvio que estas trocas de mensagens, ainda por cima com várias pessoas e de conhecimento, não vai surgir dali um príncipe encantado ou um namoro. O que pode surgir é um one night stand ou um encontro casual. Portanto, esta é a realidade. Um giroflézito. Bem, eu estou aqui, só estou a pensar assim, bem, vou levantar daqui o meu peso, volto já! Juro, isso até tem o seu ar, tem a sua graça, pois também não são as neiras, qual é o problema do pêssego? Ser o rabo. O problema do pêssego é o caroço, não é, querida?
Porque depois há o peso careca. É isso que eu ia dizer, é que há vários tipos de peso. Há o aveludado, no meio disto tudo. Há o aveludado, é verdade. A nectarina, também gosto muito de uma boa nectarina. Não, mas é fundamental. É assim, tem o seu lado mau e tem o seu lado bom. Depende do grupo etário, depende de como é usado, depende... É óbvio que se for, imagino, não sei de um casal, e não é isso, a troca de mensagens pode elaborar o desejo, e isso é importante para não morrer a relação, porque o facto de ser monótona mata a relação. E hoje em dia nós temos que conviver com isso, não é? E é verdade que os telemóveis, as redes sociais fazem parte da nossa vida, quer queiramos, quer não. Nos jovens é preciso, como sempre, ter sempre muito mais cuidado. Mas isso foi sempre assim. Se estivermos muito presentes na vida dos nossos filhos, é impossível. Eles conseguem dar a volta. Sim, não, mas se tivermos uma relação muito saudável e muito presente, eu tenho uma filha adolescente e eventualmente esconder-me há muitas coisas, mas sinto que temos uma relação muito falada e conversada e, portanto, não há grande margem para grandes segredos também, não é? É importante também estar atento aos telemóveis, aos computadores, ao que eles andam a ver. Mas como eu digo, e eu tenho adolescentes em consulta que me dizem isso e que acabam por ver depois através de redes. Eles conseguem descodificar as redes nas escolas, noutros sítios. Nós crescemos com pornografia, todos nós aqui. Só que era proibido, não é? Sim, era proibido, isto também é. Pronto, mas a pornografia tem o valor... É proibido, quer dizer, é suposto não veres, mas toda a gente vê, não é? Está bem, mas nós nem podíamos ir ao videoclube levantar os vídeos. Era só a partir Mas vias aquele jornal, a Gina, a Sexologia, o jornal Sexos. A Tânia também havia. É verdade. Era mais cara a Tânia. Claro, mas era diferente, não era, era mais pela imaginação, pelo que sugeria, pela escrita. Agora realmente é pela imagem. Deixa-me só aqui perceber uma coisa. Quando os jovens, e por isso é que eu estou aqui um bocadinho a sublinhar esta questão, quando olha o pêssego com gangas, o pêssego em gangas. Quando os jovens vão à sua consulta, uns acredito que por vontade própria, outros indicados pelos pais, normalmente... Sobretudo pelo vício na net, passam muitas horas na internet, mais do que 12 horas. O maior desafio, é isso que os leva lá mais? Abaixo dos 20 anos, dos 17, 15, sim, é isso. E as dúvidas na sexualidade. Hoje expõe-se tudo muito. Por exemplo, tudo na publicidade. E então as crianças não conseguem diferenciar o que é o homem. As públicas têm Instagrams, contas que já aparecem nuas. Portanto, mas termino logo o que estava a dizer. As crianças não questionam, mas absorvem tudo. E isto cria alguma confusão depois, aos 12, 13, 14, sobre a sexualidade. Muito bem. E eu calculo porque não pergunto, é tudo dado como adquirido, e é verdade, mas cria depois confusão, sim. Sim, baralha-nos no crescimento. Sim, certo. Um lado positivo nível de orientação. Um lado positivo deste sexting, sobretudo calculo para pessoas acima de 50 anos, é que podem-se reinventar aqui a sua sexualidade. Pode-se reinventar uma relação por uma brincadeira com o telemóvel. Deve-se até, porque senão a relação do casal, ou não é? Mas ou quando se começa a estar sem casal... Faço-te uma berinjelazinha grelhada... Sempre para ver se emagreces. A comunicação ou as palavras é fundamental e aqui depende do que a outra pessoa gosta ou não, e isso por isso é que os membros do casal têm que ser cúmplices e entender-se. Portanto, pode ser berinjela, pode ser outro tipo de linguagem, mas é muito importante a sedução. Se a sedução morre... Aliás, nós estamos numa sociedade em que se perdeu em desejo. A maior queixa na minha consulta... por exemplo, o homem hoje não tem vontade, nunca houve tantas mulheres à disposição de um homem, mas um homem deixou de ter desejo sexual, porque é tudo explícito, percebe? E se for explícito, a própria moda, a arte, esconde mostrando. Se você mostrar tudo, se tiver acesso a tudo, perde o interesse. Aqui não se passa aqui muito não. Isso. Não, mas é verdade, tem toda a razão. Zé Pedro, tudo à mostra e por isso é que agora nós, Zé Pedro, por isso é que agora nós tem a audiência que tem. Obrigado, minha querida. É o que me parece. Teresa, tem toda a razão, mas eu também percebo isso perfeitamente. Uma pessoa também, quando tudo está ali, a pessoa olha e pensa, o que é que eu vou descascar daquela fruta? O que é que acham que o marketing usa, que a moda usa? A moda usa isso, sabe isso como ninguém. Portanto, e a mulher, quer o homem, usam muito o erotismo. A mulher para ser desejada, o homem, porque fica fascinado com o erotismo e com a forma como uma mulher esconde aquilo que tem. Porque sem segredo,
não existe Sem mistério não há mistério não há Teresa, foi um prazer recebê-la mais uma Obrigada, vez. Tânia. Muito obrigada e até breve, está Contamos bem? sempre com a sua presença. Sim, é muito simpática. Muito Foi obrigada. mais um arranque de semana na sua companhia.